boas-vindas! Viva a sua cocriação! Eu sou a Jéssica Summerson. Eu sou o Peter Summerson. Marido 14º podcast? Perdi a conta. 15º. 15º? Oh, meu Deus! Que maravilha, hein? E olha, estou me sentindo extremamente chique aqui. Chiquíssima! Que delícia! Hoje a cocriação sai de Cabo Frio e vai para Portugal, marido. Você imaginava isso? De jeito nenhum. Meu Deus, eu tô doida para conversar com esse casal empreendedor, que são meus amigos. Já trabalhei com ela. Gente, altas histórias aqui, inclusive fotos, porque eu gosto de provar. Temos provas. Temos muitas provas. Ó, a causa do trabalho deles é ajudar brasileiros a realizarem seu sonho da nacionalidade em Portugal. Você tem esse sonho? Então esse podcast é pra você, né? Comenta aqui se você tem esse desejo de ir pra Portugal. Vamos conhecê-los, marido? Vambora. Por favor, Lívia Marinho. Muito prazer, Nossa, que honra. Maurício Biasi. Eu lembro que a gente falava muito do sobrenome dele. É chiquíssimo, né? Muito. Um menino assim, italiano. A gente brinca que o Maurício, ó, passaporte é com ele mesmo. Ele tem 3. Eu ainda tô em busca do meu. Oba! Vamos falar bastante sobre isso. Vamos. Mas muito prazer. Muito obrigada pelo convite, Jéssica, Peter. Tô muito honrada de estar aqui com amigos, né? A gente tem uma Poxa. história. A gente vai falar muito sobre isso hoje. Mas é um prazer enorme estar aqui com vocês pra gente compartilhar um pouquinho, né? Sobre verdade. a nossa história de empreendedorismo lá do outro lado do oceano. delícia. Portugal. Que começou aqui, né? Começou aqui. É verdade, isso é verdade. aí. De alguma forma, a última cidade que a gente morou foi Cabo Frio, né? Então, Sim, Isso aí. foi aqui que a gente começou a desenhar, pensar e desenhar né? justamente os planos desse novo momento da nossa vida, exatamente. É isso aí. Fazer o nosso planejamento, né? E eles Foi. querem ajudar a galera aqui da região dos lagos, Sim, né? sim. Tem muitos portugueses Temos por muitos aí. clientes daqui, temos muito Olha. orgulho dos nossos clientes daqui. É. Temos muito orgulho. Eu tenho muito orgulho de ser casado com uma cabofriense. Oba! Eu sempre falo isso pra ela. Eu sou minhoca tenho da orgulho. terra orgulhosa. Eu tenho orgulho. Adorei. Eu sou carioca, né? Mas eu tenho orgulho da minha esposa ser cabofriense. É, eu tenho muito orgulho. Amo a minha cidade, mas apareceu essa oportunidade, né, da gente voar, alçar voos mais altos e empreender lá do outro lado. E estamos aí, graças Então, a Deus, tô indo bem. Conta pra gente um pouquinho da formação de vocês. Sim, quer começar, Maurício? Posso Vai começar? lá. Diga. Eu sou carioca, então estudei no Rio mesmo, né? Na UFRJ, então lá no centro do Rio. E a faculdade minha foi lá, e eu também logo depois que me formei, eu fiz alguns concursos e tal, mas o primeiro que eu efetivamente passei assim foi o concurso aqui para Procuradoria do Estado do Rio, aqui em Cabo Frio, a regional, né? Para ser residente jurídico, que é uma coisa assim um pouco nova aí no mercado, digamos assim, né? Seria um cargo tipo o residente médico, é bem parecido com o residente médico, mas na área jurídica. Então foi a oportunidade que eu tive de vir para Cabo Frio, que eu já vinha desde criança, né? Com meus pais. Eu sou carioca, mas sempre adorei. Nunca fui nas praias do Rio de Janeiro, por incrível que pareça. Eu sempre vinha para cá, porque meu pai é apaixonado pelas praias de Cabo Frio. Então foi. Quem não, né? Quem não? Essa quem não? beleza maravilhosa. Quem não conhece, só que. Mas pronto, se Sinto você muito. conhece. Sinto E eu mostro para todos os portugueses, para todas as pessoas lá fora, tipo assim, não é possível. Isso é o quê? Maldivas? Isso é lindo demais. Isso é o quê? Caribe, Não, né? não, é mesmo. Isso é Cabo Frio. E só tem aqui. Né? Não tem outro lugar no que Brasil água. que eu conheço alguns lugares que tenha essa combinação. Praia de areia branca com essa água, só aqui. Então foi assim. Aí eu vim trabalhar para cá como residente e fiz muitos amigos na Procuradoria do Estado, né? E nos conhecemos lá. Ele era Conheci- residente, eu era estagiária naquela conheci. época. Não era chefe dela, gosto de Ai, destacar meu isso. Deus. né? Não, era assim,
era Babado, assim. babado. Não, Eu não, brinco não. que ele tava Não. um nível acima Porque de... quando a gente é chefe, sempre há, né, alguns tipos de, né, conversas. Não, eu não mandava em ninguém, eu mal mandava em mim mesmo. Eu era mandado, o procurador mandava fazer, eu fazia. Sim. Mas pronto, aí, né, tinha os estagiários, claro, e foi assim que a primeira oportunidade, né, que nós Sim. nos deparamos ali. E aí depois você foi procurador em outro município, né? Sim. Aí, continuando a história, eu, né, depois terminei o meu momento aqui, 2 anos, e depois fui assumir como procurador do município de Mendes, que já era concurso público e tal, e fiquei lá até o momento em que decidi realmente pedir para sair, para o projeto que a gente, né, falou aqui. Sim. Então foi mais ou menos, resumidamente, essa é a minha história rápida do que Legal, eu mas por passei. que o direito? Os dois. Por que o direito? Pra mim não tinha outra opção, não. Eu gosto muito de fugir da matemática. A primeira coisa foi essa. Eu sou péssima em matemática, péssima com números, mas gosto muito de escrever, gosto muito de falar, de ler. Então, assim, pra mim não tinha outra opção. Eu gostava muito de português, de história. E aí, pra mim, as matérias que mais combinavam ali era o direito e o poder da argumentação, né? Você falar, persuasão, de se expressar. A Lívia fala muito bem. Eu considero que ela fala muito melhor do que eu. Obrigada. Tanto que quando eu era procuradora, assim, eu não gostava de ir pra audiência. Eu fazia de tudo pra não ir. Eu gosto de fazer audiência. Eu ia por obrigação, mas não gostava. Eu também não. Eu adoro aquela audiência que tem que ouvir testemunha. Nossa. É mesmo? Eu adoro. Nossa, a gente Tem que ouvir passa esse testemunha. bastão. Eu passo. Eu sou o cara da escrita, sabe? Eu e a ela somos da escrita. Mas ela fala muito bem. Depoimento Ela fala pessoal, muito bem. eu adoro. Tentar Não- extrair do... Não é minha cena, digamos assim. Não é minha A gente gosta de ficar mais nos bastidores, sabe? A coisa da escrita ali, Eu de gostava, fazer as peças. eu gostava muito de advogar na área trabalhista, né? Porque o trabalhista é muito são dinâmico. várias dinâmico. audiências. Aquela mesa de audiência, entra e sai, o trabalho, é o reclamante, o reclamado, a empresa, o empregado, pô, muito bacana. É dinâmico, né? Porque tem aquelas confusões, aquelas coisas. Sempre, É né? interessante. Mas a gente pra gosta mim, de por ficar exemplo, o trocando. direito veio mais por uma influência do meu pai, sabe? Eu não pensava assim, ser advogado, fazer direito. Era mais. Meu pai falou: pode ser uma boa alternativa por causa dos concursos e tal. Você quer concurso? Então era uma alternativa boa pra mim. Mas eu cheguei a fazer concurso para o Exército. Poxa. Então eu cheguei a ir para a SPSEX, que é a Escola Preparatória de Cadetes do Que é Exército. uma carreira linda, né? Exato. Maravilhosa também. Eu fui só para a escola de cadetes em Campinas, não cheguei a ir para as Agulhas Negras. Mas pronto, passei e cheguei a ver como é que era, mas não gostei. Enfim, Entendi. quando eu recebi a notícia que eu tinha passado para o FRJ Direito, eu falei, pronto. Que é uma das melhores isso. graduações, né? Do estado do Brasil, né? Também é uma verdade. ótima. Ele é muito do ótima. CDF, né? Não, ele é amiga? demais, gente. Eu tenho muito orgulho de ser casada com esse cara. Por sinal, né? Somos sócios na vida, nos negócios. Então, assim, tá tudo em casa. Eu digo mesmo Ai, que pra lindo. você. Adoro. E aí me conta, né, gente? Por que Portugal? Portugal começou como um sonho da família do Maurício, né? foi. Isso não partiu de mim. Portugal, assim, eu nunca tinha pensado em sair daqui, né? Porque eu me formei e a nossa carreira estava muito pautada ali na administração pública, concursos, Fato. né? Concurso. Eu passei por Tribunal de Justiça, passei pela PGE, Defensoria Pública. É verdade, você não Depois- falou, né? Sua carreira a toda parte aí, só que você dela, teve uma trajetória também muito interessante. E depois, por fim, Procuradoria do Município de Cabo Frio, onde Exatamente. conheci minha digníssima amiga maravilhosa. Verdade, Olha, foi uma verdade. sintonia ali. Nossa, foi incrível. De cara, Era primeiro sintonia dia. de trabalho, sintonia de look. Ela de barrigão de Manu. De Manu, tá? é verdade. Temos provas aí. Temos. Não, se bem que a de barrigão a gente não tem, né? Não, Foto não coloquei junta. na foto. É. Não. Você já Mas tinha- a gente tem uma foto da gente trabalhando. Pra vocês entenderem a sintonia no trabalho. Por favor, Letícia, nossa operadora de podcast, compartilha. A gente gosta direto do túnel do tempo. Sintonia até na roupa, né? Até na roupa. E vou dizer. E não foi que- nada combinado. Não, e não era uma vez só. Era praticamente toda semana quando a gente deparava com isso, gente. Gêmula, virou gêmula. Gêmula. Que Eu tinha o cabelo muito parecido com o seu Tinha, na cabelo época. era Cabelo grande. grande, lourinha também. verdade. Era. E o que As eu- pessoas confundiam. Eu estando fora, o que eu posso destacar que eu acho interessante é que Lívia gostava muito do ambiente de trabalho de vocês, que vocês criaram. é. Eu já não gostava do meu ambiente, assim, sendo bem sincero. Entendi. Eu ia pro meu trabalho por obrigação. Ia lá, fazia e voltava. E ficava aliviado.
Já a Lívia não, a Lívia gostava. Sair desse ambiente para mim foi sofrido, né? Foi sofrido, foi dolorido, porque eu estava muito bem aqui, estava muito bem adaptada onde estava. Mas decidimos, né, recomeçar. E aí a história, né, vem da família dele, que o pai dele já tinha ali iniciado um processo de nacionalidade portuguesa, né? Então, isso. Acho que foi em 2019 ou 18, talvez, alguma coisa assim. Por aí, o início, né? Um pouquinho antes. Ainda não tinha saído, mas pronto, era certo que ia sair, né? Pronto, era questão de tempo. E vocês ele começou a falar bastante Portugal também. eu já tinha ido uma vez com ele, depois eu fui uma vez para casa do meu tio que mora lá atualmente, perto lá, em Cascais, né, que é uma região turística lá perto de Lisboa. E aí ele já começou a falar alguma coisa do tipo, botar aquela ideia, sabe? E eu falava, não, pai, que isso? Eu faço concurso lá, não tem sentido que isso pra mim, eu vou perder tudo, eu vou abdicar desses... Sim. Mas talvez não estivesse vendo todas as possibilidades, porque a gente às vezes, quando a gente foca em alguma coisa, a gente fecha muito o nosso campo de visão. Isso às vezes é ruim para ver outras oportunidades que também podem se desenhar na sua vida, né? Sim. É isso aí, co-criar, né? Criar. Exatamente. E aí eles trouxeram essa nova perspectiva para mim, né? E eu, assim, muito apegada à minha família. Eu tenho uma sobrinha. Meu Fusquinha. Nossa, aquilo doeu demais. Tinha um Fusquinha, gente. Era meu. Já foi meu. Sério? O Fusquinha branco era dele, gente. Vocês venderam? Olha, vendemos. Infelizmente vendemos, mas doeu. Eu chorei de que vendi Fusquinha branco. Entrei casando com ele. Peguei muita carona naquele Fusquinha. Ia cheio aquele Fusquinha, quase rebaixado. Lívia já fez mudança com ele, assim. Ela fez milagre. Pois é, eu adorava, assim, todo mundo, eu chegava na procuradoria e falava assim, a menina do Fusquinha, do Fusquinha branco. Mas faz parte da nossa história, né? É uma delícia recordar, as memórias ficam, lembrar. Né? Ficam, com certeza. E aí, rolou essa proposta, né, da gente ir, e também, assim, muito por conta de questão de segurança, né? Algumas insatisfações também profissionais, assim, de coisas que a gente vê acontecendo no Poder Judiciário, de injustiças, enfim, várias questões que... Eu acho que, assim, também eu falo muito pra Lívia, Cabo Frio é uma excelente cidade para se morar. Eu moraria aqui tranquilamente. Só que a gente tem alguma dificuldade na cidade de Cabo Frio de ter empregos para algumas ocupações. Então, por exemplo, pessoas que têm necessidade de um advogado para ter um ambiente, às vezes, de crescimento com muita potência, como, por exemplo, o Rio de Janeiro poderia ou São Paulo, você já vai ter dificuldade em Cabo Frio. E aí, isso, às vezes, pesa. Então, a gente pensou muita coisa. A gente pensou assim, e outra, nossa vibe era de concurso público. Então, a gente ia sair daqui. Se fosse para ficar no Brasil, assim, seria para ser concursado. Aqui, ótimo, eu quero ser concursado aqui, ganhando bem, e ia morar aqui o resto da minha vida. Mas não era esse Cabo Frio, fato. Esse não era o horizonte que se desenhava, sabe? Ou eu ia para outro estado, que ia ser longe do mesmo jeito. Eu ia ter que pegar avião do mesmo jeito para ver meus parentes. Então, assim... Aí isso eu comecei a ver que não ia ser tão diferente. Vocês moram onde lá em Portugal? Em Cascais, que é uma região, inclusive, lindíssima. A gente recomenda que vocês, façam uma visitinha em Cascais, avisa pra gente, a gente faz um tour. A gente pensou, né, em visitar vocês. Foi bem quando veio a pandemia. Poxa. A gente estava se programando ia pra ser ir. muito bom. Pois é, porque é uma região muito parecida com a nossa. Tem muita praia e isso ajudou muito na adaptação. Porque a gente chegou lá às vésperas da pandemia, né? Foi. Então, assim, a gente passou um período de adaptação que se não fosse ser parecido com aquilo que a gente já estava ambientado, né, familiarizado, ia ser muito complicado. Ia ser terrível. Eu precisava ir olhar o mar, né, respirar, aquela coisa que foi bem pesado passar por isso, mas sobrevivemos, graças a Deus. Foi um período complicado, mas todos nós sobrevivemos, né? Graças a Deus. Você, marido? Eu já não vai apresentar não? Cocriação.agência? Melhor, né? Nosso Instagram, né? Por favor, Letícia. Gente, eu não acredito que vocês ainda não seguem a Cocriação. Cocriação.agência no Instagram. Fique por dentro de todos os podcasts que acontecem aqui e também
dos clientes, né, empreendedores da região dos lagos. Também siga a gente, se inscreve, né, marido? Aonde? Viva sua cocriação no YouTube. Isso aí, nosso canal do YouTube que vocês estão assistindo. Se não é inscrito, né, pelo amor de Deus, né, se inscreve, comenta se vocês estão curtindo os conteúdos, principalmente comenta se você quer ir para Portugal, se você busca, né, toda essa questão da legalidade lá. Por favor, né? Nada de ilegal para outro país, de jeito nenhum, pelo amor de Deus. Fala com a gente que a gente desburocratiza isso. E por isso que eu vou indicar agora o Instagram de vocês. Sim. LM Advocacia Internacional. Como é que escreve lá no Instagram? É @LMADV Internacional. Tá aparecendo ali. Ó, por favor, siga. Os vídeos são maravilhosos. Gostei de todos eles. Com, assim, conteúdo estratégico. Sim, tá conteúdo focado ali para o imigrante. Como eu falei, Lívia é, assim, pra mim é um exemplo nessa área de vídeo. Eu não consigo chegar nem aos pés dela. Nem só vi uma foto sua, hein, Maurício? Eu nem tento. Eu nem tento, eu fico com vergonha. Essa parte fica mais comigo, ali da comunicação. Ela dá aula, ela dá de lavada. Isso, obrigada. Mas a gente se esforça, né? Advogado tem que ser multifacetado hoje em dia. Então a gente é um pouquinho de cada coisa. Multidisciplinar, né? Multidisciplinar, é verdade. E vou dizer, os meus clientes, desculpa, amor, te interromper, mas inclusive até uma cliente que eu tenho dentista, ela fala, pelo amor de Deus, Jéssica, a minha graduação foi, né, odonto. Eu não sou influencer. É difícil. É muito difícil. Desculpa, mas tem que ter uma pegada de influencer, sim. Vambora que eu vou te ajudar. A gente tem que se reinventar, se cocriar. Né? É isso aí. É isso. É verdade. E conta pra gente, como foi o processo de capacitação profissional de vocês e adaptação às normas jurídicas de Portugal? Vocês tinham eram bacharéis em Direito no Brasil. Isso. E aí, conta pra gente como é que foi essa capacitação. Sim. Quer que eu responda? Pode começar aí, a gente vai. Então, a gente foi pra lá com um visto de estudante, né? Então, nós já chegamos inseridos numa pós-graduação. O que fez com que a gente já chegasse assim vendo como que era a coisa, né? Ali o mercado jurídico, e tivemos alguma dificuldade, principalmente nesse primeiro momento, com a língua, pasmem, né? Porque por mais que seja português de Portugal é difícil, é diferente. Nossos professores, né, para darem as aulas, o escrito, né? Gente, e vocês acabam falando com sotaque lá, dia a dia? Então, eu não consigo, tá? Mas eu também não tento imitar. Às vezes faço uma pequena tentativa, mas não fica muito legal, não. O que nós, né, nos propomos a fazer, e eu acho que é importante, é usar os termos e palavras que lá se usa, né? Sim. Mas não necessariamente mudar a nossa origem, né? E acho que isso, se a pessoa quiser, ok, mas assim, eu não acho necessário. Eu não me sinto discriminado, porque é o que eu sempre falo, se você é uma pessoa educada, se você é uma pessoa que faz as coisas dentro do que se manda, da legalidade, é muito difícil sentir algum tipo de problema ou discriminação. Nunca aconteceu com a gente, o que se fala tanto aí. Por quê? Eu sempre fui uma pessoa extremamente educada, nunca fiz nada do que um português faria, que é ser educado, falar como uma pessoa normal e tal. Enfim, eu acho que isso é importante. Mas voltando aqui para a questão, né, Vocês começaram a pós-graduação. Fizemos a pós-graduação. Nossa pós-graduação, inclusive, foi numa área que a gente não atua, não exerce tanto, mas foi bom para nos situar ali dentro da legislação, começar aquela inserção inicial, né? A gente, foi qual? Fiquei curiosa agora. Qual foi a área? Foi empresarial, né? Foi falências de empresas. Dentro do direito empresarial. Eles chamam lá de insolvências. Recuperações, né? Eles chamam de recuperação de empresas e insolvências. Sim. Então, o direito insolvencial e tal é uma coisa bem pesada, porque nós saímos de um sistema de direito público, né? administrativo, totalmente para uma coisa diferente. muito mais privada, né? Ainda que tem algumas normas ali meio híbridas, né? Já que a insolvência é uma situação que demanda às vezes uma norma de cariz intermediário, mas efetivamente direito privado, né? Sim. E aí a gente sentiu muito, porque a gente, eu não sei bem se é isso que a gente vai seguir, né? A gente já ficou até meio assim, Sim. mas terminamos.
terminamos, apresentamos o trabalho Puxa, Com quanto louvor, tempo? né? com louvor e com pandemia. Era para ter sido cerca ali de 9 meses, mais ou Isso. menos, mas por conta da pandemia estendeu, foi para mais de um ano, assim. E quanto tempo durava o visto de estudante? Vocês Isso é foram bom com visto, destacar, fomos com visto. Durava um ano. Esse nosso- visto durava Era um um visto ano. de estada temporário, é um visto um pouco diferente do que a maioria das pessoas pedem. Esse era bem limitado mesmo e com, teoricamente, a intenção de volta. Porque realmente a gente não, Não tinha era a nada... nossa intenção voltar, mas a gente tinha vários planos, né? Sim, É sim, bom a sim, gente sim. explicar isso. A gente tinha número 1, número 2, número 3, e isso é muito importante para quem está indo para Portugal. Preciso ressaltar isso aqui, que é a questão do planejamento. Planejamento. Mas a gente chega lá. Então, assim, a gente já estava ali, né, fazendo a pós-graduação e concluímos. E nisso, na verdade, antes, a gente já estava inscrito na Ordem dos Advogados. Porque um primeiro passo para a gente atuar, né, legalmente em Portugal era se inscrever na Ordem dos Advogados, que naquela época tinha um acordo de reciprocidade entre Brasil e Portugal, que hoje já não tem mais. Então tem que fazer uma prova lá agora? Pois agora tem todo um processo O bem sistema burocrático. para você se agregar, como eles falam, né? Se agregar à Ordem dos Advogados portuguesa, você precisa necessariamente fazer o que os portugueses fariam, que hoje não tem mais prova lá. Hoje você passa por um estágio supervisionado e faz uma apresentação para uma banca de 3 professores. Então, basicamente, o brasileiro teria que passar por isso, Só que é um que pouco antes tem que difícil fazer o hoje. reconhecimento do diploma. É né? verdade, é verdade. Que a gente também não Verdade, precisou verdade. fazer. Era tudo direto na Ordem dos Exato. Advogados. A Exato. inscrição, porque a nossa prova aqui, que a gente já tinha feito, já validava tudo. Exato, exato. Tanto a nossa formação quanto a questão da atuação mesmo como advogado. Exato. Então, isso foi importante para a gente já ter chegado lá também como advogado, porque a gente Isso. já chegou podendo fazer. Já exercer. Já exercer, já trabalhar e... Não, eu lembro que você tinha muito cliente daqui. Você me falava sempre. Sim, Sim, Tinha cliente temos daqui e muito. trabalhava de lá. Exatamente. Então, tava tudo fluindo. Exato, isso foi muito importante para a gente fazer esse processo de planejamento que já vinha de muito tempo, né? Foram alguns anos aí Sim. Foram pelo menos 2 aí. maturando essa ideia, né? Maturando E depois colocando em prática até exato. chegar Não foi lá. algo Da assim, noite pro do nada. dia. Isso é muito importante para as pessoas que ouvem assim Sim. terem isso em mente. Isso é muito importante mesmo, porque com o planejamento as coisas dificilmente dão errado. É a chave, né? É a chave do sucesso de qualquer tipo de projeto. É você se planejar. E a gente sabe que se planejar também é difícil. Então, por isso, Sim. tendo 2 pessoas, 2 profissionais, Estamos aí. né? Que são daqui, vão pra lá, vão a trabalho e que ainda te ajuda, se você quiser a nacionalidade brasileira, portuguesa, perdão, por favor, Letícia. Compartilha com a nossa audiência o Instagram. Aí eu vou Isso. compartilhar também o site de vocês. Primeiro o Instagram, então, deles. Excelente. E o site, eu achei o site lindo, Gostou? Ai, que elegante, lindo. Tem uma construção antiga ali, né? Tem, né, de Portugal, É né? a Torre de Belém, É a Torre de provavelmente. Belém, eu acho. É a Torre de Belém. Eu tô vendo só a torre aqui, eu não consigo. A torre... Eu tô de óculos, mas. São os eu, monumentos então, turísticos veja assim mais. Talvez seja um dos mais emblemáticos ali, pelo de Lisboa, é um dos mais Com emblemáticos. certeza. Iremos certeza. conhecer, né? Ah, com Irão, certeza, Maria, com Irão, certeza. A gente vai encontrar com vocês lá, vai fazer um tour. Nos encontraremos, com certeza. favor, Vai ser por muito favor. bom. Siga também, marido, quem? Cocriação.agência no Instagram. É isso aí. Letícia compartilhando na tela o nosso Instagram. Também o Viva sua cocriação no YouTube. nosso canal no YouTube. Se inscreve, compartilha com aquele amigo que já falou pra você que deseja ir pra Portugal, gente. Não isso vai aí. legal, né? Que furada, né? Não tem porquê. Não tem sei. porquê ir legal. Mas até continuando o que a gente estava falando da qualificação, né? Sim. Você perguntou muito bem perguntado até a questão, pô, e a legislação? Tudo diferente e tal. diferente. Nós, desde que terminamos a pós-graduação, continuamos a fazer cursos
diversos. A gente já fez cursos, muitos. mas é um atrás do outro. Outro país, né? Exato. Outro universo, Na né? pegada de sempre nos qualificarmos, porque sabemos, né, que de alguma forma fomos formados num sistema que é um bocado diferente. Tem algumas diferenças. Um bocado? É, Um bocado diferente. Um bocadinho. tem algumas diferenças. A gente sabe que a base é próxima, Um mas regime que... democrático de direito. Exato. Isso, Isso é exatamente. a Constituição. Eu sempre falo isso porque eu sou da área constitucional. Então, eu gosto muito de falar que a Constituição portuguesa foi a base da nossa Constituição. Ela é de 76, a nossa é de 88. Então, ela foi, assim, claramente a base, se você comparar os textos. Só que a nossa foi aumentada por questões próprias do brasileiro, né? Mas isso ajudou muito, porque aí quando você tem a base de uma com a outra, você consegue, né, ter um ordenamento muito próximo. Mas mesmo assim, como falava um professor meu, o direito reside no detalhe. Se você não sabe o detalhe, você não adianta saber o quadro, se você não sabe o ponto é o detalhe. E aí é isso que a gente busca, né? Fazendo os cursos e capacitações sempre incessantes nos para atualizando. nunca deixar nossos clientes em situação difícil. Isso Sim. é uma prioridade nossa. Com certeza. Ó, eu quero saber também de perrengue chique. Vocês já falaram aí de algumas dificuldades. Agora perrengue chique. Vamos pra vida ali pessoal. Então, né? Nosso primeiro perrengue foi justamente na pós-graduação. Esse é o primeiro. Foi o primeiro mais impactante, porque a gente chegou já na segunda semana, se eu não me engano, quando a gente chegou, já começavam as aulas. Sim, foi isso. Então, foi ali o primeiro impacto, que foi justamente com a língua. Porque Foi. eu cheguei lá, era um auditório imenso, né, Maurício? A aula era uma aula simplesmente em auditório. com o bastonário da Ordem dos Advogados, que é o presidente. O bastonário é o presidente Lá da o ordem, nome como se usado fosse é presidente. Como fosse o presidente do Conselho Federal dando aula pra gente, Sim, sabe? Isso. E simplesmente uma pessoa importantíssima, Sim. né? Ali. E eu Nível- assim, meu Deus, eu tô aqui nesse lugar mesmo. Alguém me belisca, isso é um sonho. Aí eu falei, Lívia, ele é o bastonário, Lívia. Porque eu queria que ela soubesse que ele é o bastonário. Só que o que aconteceu? Aí a expectativa ficou lá no alto, Ficou né? altíssima. Ficou lá no E eu alto. assim, super interessada. Eu não entendi. Quando ele abriu a boca pra falar. Não. Eu não entendi absolutamente nada do que ele falou na aula. E eu fiquei desesperada. Eu fui pra casa chorando. É. Falei, Maurício, eu não vou aprender nada nessa pós-graduação, socorro. Deu eu não entendi medinho, nada. assim, Deu que- um medo, gente. Por quê? É diferente a forma como eles falam, né? O sotaque é muito forte. E dependendo da região de onde a pessoa é, de Também, Portugal, é né? ainda mais diferente, Sim. mais Carregado, né? Sim. Então eu fiquei assim desesperada. E da nossa pouca proximidade com essa variante, né? Na época, a gente não tinha sim. proximidade, a gente nunca tinha ouvido. Eu tinha ido uma ou duas Sim, vezes, sim. e isso aí, como turista, você não tem É aquela. diferente, Isso é tipo, agora foi dia pra a dia, valer, né? né? Pra valer é diferente. Dia a dia é complicado. E aí Sim. a gente sentiu. Sim, mas aí ficou tudo bem, né? Na conclusão, o ouvido acostuma, gente. Então meu bem, ou era ou era. a gente tá ali todo Alternativa. dia, né? Assim como o inglês também. Se você treina o seu ouvido verdade. e você tá todo dia falando e experienciando aquele ambiente, você vai se acostumar, Flui. você vai se adaptar. Não É. fiquem desesperados, Não, mas não. vai acontecer de vocês não entenderem absolutamente nada, mas depois tudo se ajeita. Exato. E outro perrengue foi durante a pandemia também, que a gente teve que fazer uma viagem para a Itália. E aí aquela coisa, né, das máscaras e, enfim, as fotos cheias de máscara. Nossa. E a gente foi buscar a Era o documento identidade dele, né? dele. Eu lembro disso. Foi é. isso. Exatamente. Foi muito ruim, nossa. A gente foi buscar a identidade dele porque, né, ele também é italiano. Ele é português, brasileiro e italiano. Benza a Deus, hein? Ó, Passaporte, ó. colecionando passaporte. Mas essa época não foi nem um perrengue chique legal, foi trágico, né? foi muito, Mas a gente passou por isso, graças a Deus. Foi bom. Foi bom, porque resolvemos também uma parte pendente da nossa situação, Muito né? importante, Nos ajudou. né? Porque nos ajudou e nos muito. ajuda até hoje a estarmos legais lá, né? Vivendo legalmente. Isso é muito importante. Isso é a base de Isso. tudo. A gente só fez as nossas escolhas com base nessas situações que a gente já sabia. Né? Chegamos como já vou pegar um estudante. gancho aqui para minha pergunta, tá? Então, Tranquilo. diante desse cenário, foi fácil se adaptar
a Portugal, ao país? E houve resistência por parte dos portugueses ao trabalho de vocês? Pode responder. Eu diria que, começando a pergunta de trás para frente, eu não vejo resistência. O que eu vejo é assim, é natural que quando você entra num outro país, numa outra... A gente sabe, né, que a advocacia em qualquer lugar é um grupo um pouco fechado, né? Fechadíssimo. A gente sabe. Fechadíssimo. Assim como falam que nós nos protegemos, que, né, às vezes não é verdade, mas enfim, a gente sabe que é um grupo fechado, é um grupo que às vezes não aceita bem o que vem de fora. Mas eu acho que a gente conseguiu abrir o nosso espaço e cavar o nosso espaço com base justamente na qualidade do nosso trabalho. Eu acho que isso daí é o principal. Porque independente se a pessoa quer ou não que você esteja lá, contanto que você esteja legal, cumpridor das regras, se você trabalha bem, chora porque você vai continuar ali e você vai fazer o seu trabalho. Se a pessoa não gosta, ela chora e vai procurar a cama, que é um lugar quente. Então, e o bom profissional, ele sempre vai ter cliente, sempre tem ocupação, sim, sempre né? vai ter. Quem se destaca... Se você faz tudo certo, se você está dentro da lei, tem o que os regulamentos mandam, cumpre as coisas que se manda, né? Eu, não vejo como não prosperar. É isso que a gente sentiu, assim, sabe? É claro que existe a questão da xenofobia, né? Mas nós, particularmente, graças a Deus, nunca passamos por isso. Sabemos de pessoas que passaram, próximas e tudo mais. Mas a gente tem um relacionamento muito bom com os portugueses. Temos amigos portugueses muito queridos. Na área do direito, eu não vou dizer para vocês que se eu botar o meu currículo num escritório português, eu vou ser chamado facilmente. Não vou dizer isso, porque não é verdade. Mas é aquilo, é igual quem é empreendedor tem que saber se reinventar, né? Verdade. E aí, olha, se eu não tenho a oportunidade dessa forma, eu vou criar a minha oportunidade, né? Exatamente, foi o que a gente fez. O meu caminho, exatamente, foi o que a gente fez. Se não era fácil esse meio, a gente criou uma outra alternativa. E pronto, tem sido bom dessa forma. Exatamente. Já até me perdi aqui, marido. E você? Sou eu, né? Antes disso, vocês veem a autoridade que eles têm, né? Por favor, Letícia, compartilhe o Instagram deles. Excelente. Tá aí na tela para vocês seguirem, para vocês entrarem em contato. Tem todos os contatos ali, né? Tem ali na bio. É só apertar ali que vai para o nosso WhatsApp. É só falar com a gente. O site também tem ali na... O site também tem um formuláriozinho para entrar em contato. Tem muita informação útil no Instagram. No Instagram, se a gente pessoa só ficar lendo ali, ela já vai, já vai ter uma aprender bagagem, muita coisa que muitas pessoas, né, bateram a cabeça para aprender. Sim, exatamente. Sim, até porque nós também somos imigrantes, né? Somos. Então, assim, o fato de nós termos nacionalidade, né, isso não muda o fato de que eu nasci aqui, fui criado aqui e mudei de país. Então, assim, isso é uma questão legal. Eu sou imigrante como todos os outros. E passei pelas dificuldades também. E passo hoje em dia, né? E somos vencedores da mesma forma. Por isso que a gente tem essa empatia com essa área que a gente trabalha, né? Uma das coisas que a gente pode falar é justamente isso, porque antes de sermos advogados lá, nós já chegamos como imigrantes. Exato. E somos também hoje, né, o Maurício cidadão, eu também estou fazendo o meu processo, temos na família aí a questão sanguínea portuguesa, mas antes de qualquer coisa, somos imigrantes, chegamos como imigrantes e conhecemos essa realidade, né? Isso então, aí. nada melhor do que você viver essa realidade para você falar e dar dicas práticas e compartilhar a experiência. Posso perguntar então? Pode. O que você quer perguntar? Então, por que decidiram ajudar brasileiros a realizarem o sonho de viver legalmente em Portugal? Ótimo gancho. E detalhe o serviço de vocês. Ok. Justamente por isso, né? Porque quando a gente chega, a gente se depara com tudo aquilo que o imigrante tem que fazer. Questão de documentação, burocracia, papelada, começar ali, por onde que eu vou começar? É o visto, depois a autorização de residência, depois de 5 anos morando lá, posso ser cidadão português, enfim, tem muita coisa que passa por essa trajetória. Tirar os documentos obrigatórios, né? Tem os documentos básicos, NIF, né? CPF, português. Então também a gente teve uma advogada que também nos assessorou antes da gente ir, então assim, não falamos aqui para contratar advogados sem ter tido isso
isso como uma Exato. experiência nossa também. É Também foi verdade. uma experiência pessoal. Até mesmo para a fase da inscrição na ordem, enfim. A gente não Verdade. fala Tudo foi com pra fazer uma coisa que a assessoria. gente não fez. A É gente isso aí, fez. vocês estão falando com propriedade. Exatamente, mesmo, não tem né? hipocrisia aqui não, É. gente. Falando com propriedade, nós fizemos isso e não nos arrependemos em nenhum momento, né? Porque o planejamento é, assim, a chave do sucesso. Então, ajudar brasileiros a concretizar o sonho de imigrar legalmente, de ter uma outra perspectiva de vida, de futuro, depois se tornar um cidadão português, é porque nós passamos por isso. Nós somos isso, nós vivemos isso na prática, né? Sim. E sobre os nossos serviços, fala, Maurício, o que a gente faz Bom, lá? a gente, né, como já foi falado, nacionalidade portuguesa é um dos serviços. E imigração é o carro-chefe do nosso escritório. Imigração seria o outro grande área que a gente faz. Então, o que é imigração? Né? Seriam as pessoas que ainda não têm nacionalidade europeia, pode ser portuguesa ou outra da Europa, porque isso já aplica uma legislação diferente, né? Para, por exemplo, ir morar em Portugal. Se você tem um passaporte italiano, você vai ser um imigrante, mas porém com uma legislação diferenciada. Sim. Então, a gente faz tudo isso, mas focado também em quem, por exemplo, não tem nacionalidade, só a brasileira, o que já é muito bom, né? E Porque o outros nosso também, país né? também Não é muito trabalhamos bom. só com brasileiros. Isso. Mas é brasileiros só para explicar principalmente. que a imigração é pegar aquelas pessoas que não necessariamente têm uma nacionalidade europeia ou que podem ter a nacionalidade portuguesa através do processo de nacionalidade, mas que querem morar em Portugal. E a gente ajuda justamente... Através dos vistos, né? Que tem diversos vistos, por isso que a gente fala que não tem realmente nenhuma necessidade de ir ilegal para Portugal hoje, porque a legislação mudou muito, né, Maurício, ao longo dos anos, e tem muitas possibilidades. Então só não vai legal quem não quer. Né? E cada vez mais está mais difícil de, chegando ilegal em Portugal, se legalizar. Tá muito mais difícil, porque a gente tem visto, né, essa onda aí, tanto dos Estados Unidos quanto de outros países, em fechar. Sim, e sim. é um fechamento meio que global. A Europa tá nessa vibe, os Estados Unidos também, e se você vai ilegal, você perde muitas oportunidades que você só tem se pedir no país de origem, no caso o Brasil. Certo. Ó, eu vou até aproveitar esse gancho que você falou, Maurício, vou pedir para a Letícia, por favor, para compartilhar na tela, uma notícia até do site da Veja. Tá vendo, pessoal? Pode ir falando, que tem tudo a ver com o que você está explicando. Exato. E aí, assim, a Lívia até que faz mais até da parte de imigração, mas as pessoas às vezes não notam ou não sabem, isso é normal, mas não sabem que estando no país de origem, você tem muito mais oportunidades e meios de pedir uma legalização do que já lá, estando no país de destino, no caso Portugal. Isso é uma informação muito importante. Sim. Porque as pessoas pensam que chega lá e pede o visto lá. E não, o visto tem que ser pedido num primeiro momento aqui no seu país de origem. Exato. Lá você já faz um processo que é o processo de autorização de residência, que é a segunda fase do que a gente chama de planejamento imigratório, né? A gente faz uma consulta muito direcionada a todas essas fases. A primeira fase é o visto, depois é a fase em Portugal da autorização de residência. E se a pessoa já está lá, dificulta muito. Em alguns casos a gente fala, olha, você tem que voltar. Ela pulou uma etapa. E quando você pula uma etapa, a lei fala assim, olha, dependendo da sua situação, eu não vou aceitar que você pule essa etapa. Sim. Tem situações em que se aceita pular essa etapa. Para alguns casos em que a lei portuguesa entende que, tudo bem, eu entendo que você é importante. Não agiu de má fé também, né? E porque você é importante. Você tem uma hipótese aqui de Por exemplo, dispensa de visto. O estudante. Você, tudo bem, você pulou, mas você é estudante. Eu vou te dar essa facilidade. Mas se você não é, você pulou essa etapa, volta para trás. Como dizem lá, volta para trás. Eles prezam muito por isso, pela honestidade, pela boa fé, né? Prezam muito, exatamente. Sim. E aí, se você já começa certo, a coisa tende a ir toda certinha. Se começa errado, para ajeitar, às vezes é caro e às vezes não se consegue. Pode ser mais caro ainda. Imagina, tem que voltar, passagem, tudo de novo. Às vezes a pessoa até deixou a residência dela aqui, né? A gente não sabe como é a situação. Vende tudo, enfim. Exato, não tem onde ficar depois, enfim. Gente, vocês estão vendo aí essa chuva, né, de deportações que está acontecendo. E agora tá piorando. A gente tem notícias reais de que vai piorar. Então, assim,
não convém mesmo ir assim, né? Uma Ainda dica. mais agora que os Estados Unidos estão fechando fronteira, Isso. uma postura mais rígida, né, com imigrante, com imigrante. E A Europa vai na mesma vibe. Vai. Porque vai. senão o que acontece? Uma enxurrada de pessoas Vai na pra Europa. vai pra lá. Então eles precisam também ficar alinhados com E os já Estados começou Unidos. esse movimento, né? Das Já, pessoas já procurando como Já faz começou. para ir para Portugal. O sonho americano tá mais difícil, Tá, né? exato. Eu E aí- estava, até te falei aquela reportagem, né? Que um casal colombiano que morava há Foi. 31 anos. Não, isso é Nossa, inacreditável. gente, isso é Foi realmente deportado, isso é foi muito 3 triste. filhos americanos, foi deportado agora. Exato. E é triste, mas é o que eu falo. Isso tem a ver com uma escolha. E só pegando o gancho do que Lá vocês do falaram, passado. que eles começaram errado. Porque Exatamente. eles entraram ilegalmente nos Estados Exatamente. Unidos. Permaneceram negligenciando, porque talvez há 30 anos atrás fosse mais fácil. Depois eles entraram com o processo, mas já morou nos Estados Unidos. Mas Ah, ok. mesmo É. assim foi negado e agora foram deportados. Sim, 31 sim. anos Porque depois. a gente- E eu vi a reportagem, eles falaram que também foi um erro do advogado. Lembra? Estava escrito isso também. Lembro, É isso O também. advogado instruiu que eles poderiam permanecer, que daria para mais um pouco. Aí a importância também da gente buscar É um verdade. advogado, né, Capacitado. honesto, E capacitado. capacitado na área, porque Sim. a área imigratória muda muito. Da noite É. pro o dia. Muda o todo em Portugal, governo, mas o muda as tempo todo. leis. Muda a então- política, muda O tudo. tempo é. todo, muda o tempo todo. De 2 em 2 anos, assim, parece que dá uma virada. Eu tô falando 2 em 2 anos arredondando, né? Pode ser É. até menos. Mas Sim. dá uma virada que se você ficar 2 anos sem estudar lá, mudou tudo. Sim. Então você pega até um advogado, mas que não esteja atuante na área, também não é o ideal. É ideal alguém atuante, né? E honesto. Mas é muito É isso que o Peter falou mesmo. Quando você começa errado, né? E isso que está acontecendo, é claro que a gente não está falando aqui das questões humanitárias, né? Lógico que essas pessoas precisam de um tratamento digno, que são Claro. seres humanos, né? Isso que está Isso é acontecendo nos indiscutível. Estados Unidos, por exemplo. Mas tem a ver com uma decisão lá de trás, do passado, né? De fazer esse movimento ilegal. E como a gente disse aqui, não tem necessidade. Portugal não tem necessidade. Tem visto para tudo quanto é coisa. Tem visto para estudos, tem visto para nômade digital, tem visto para procurar trabalho. Pra Então, mesmo você não aposentado. tendo trabalho, você pode ir para procurar e você tem um período para procurar Legal. trabalho. Olha, qualquer pessoa pode gente. procurar um trabalho, não é? Fato. Então, assim, tem visto de acompanhamento familiar, tem visto para aposentados. Para quem é religioso, para quem. Olha, a lei é muito vasta, então a dica que a gente deixa aqui, né, Maurício, essa é uma dica de ouro, é faça o seu planejamento migratório, porque você não vai se arrepender disso. né? Não é dinheiro mal investido, não é, porque depois para consertar é muito mais difícil, como o Maurício falou, né? Às vezes você tem que voltar para trás, como eles falam lá em Portugal, volta para trás. E aí, imagina, você tem que voltar para o seu país de origem, é passagem, aí você não tem mais onde ficar. E aí, nossa, você já tá com a vida Já tá com emprego criada lá, já lá. tá com ganha pão lá e depois vem para o Brasil sem ganha pão nenhum e É recomeçar do zero, né? Não é zero. incomum a gente atender pessoas que estão lá há 20 anos ilegais. Então, já pegamos, é verdade. Isso aí. Uma coisa que eu achei interessante também, vocês tem até no site de vocês, é questão de regularização de diploma de medicina. sim, sim. Que bacana, me conta um pouquinho dessa história. Essa é uma área bem específica que a gente faz no escritório. Isso começou porque a gente tem uma amiga médica lá, muito querida, e aí ela tinha, né, um Instagram falando muito sobre dicas, que é médico e quer ir para Portugal, revalidação do seu diploma, como funciona. Então a gente se especializou, vamos dizer assim, né, nessa área. E é o único tipo de reconhecimento de diploma que a gente faz. Os outros a gente passa, a gente tem muitos amigos advogados, né, competentíssimos inclusive. Mas essa área a gente se interessou bastante porque é um processo longo, é um processo complicado, mas tem ali a importância, né, da assessoria Muito do importante. advogado de como fazer essa candidatura, porque é um concurso. Né? Essa área de médicos no Brasil, você se candidata para um procedimento concursal, passa por 3 fases de prova, tem que querer muito, gente. 3 a verdade fases é de essa. prova para ser considerado médico em Portugal. Sim, 3 fases é bem de prova. difícil. A área da saúde, no e geral, depois a inscrição na ordem dos médicos inscrição. portuguesa.
Exatamente. Inscrição na ordem, reconhecimento de especialidade também. Pedido de autonomia e depois... Para trabalhar também depois tem que ter autonomia, não é só chegar, fazer o reconhecimento e se inscrever. Ainda tem mais um processo de mostrar que você já tem uma carreira, que você já tem um tempo ali de prática clínica. Tudo isso a gente organiza e orienta. Então, temos né, bastante gente? prática já, né? Por favor, né? Doutores que queiram Doutores, exatamente. imigrar, podemos ajudar tanto com a imigração quanto com o reconhecimento do diploma. E os contatos LM Advocacia Internacional. Exatamente. Por favor, Letícia, compartilha com os nossos amigos Temos doutores que estão nos assistindo. Bastante médicos Muitos médicos já inscritos. Inscritos e é bacana porque a gente pega na mão desde o começo, né? Desde o reconhecimento do diploma, depois faz a inscrição, porque a pelo autonomia, depois a imigração. Falaram aí, já deu até um cansaço. A gente tem um casal de clientes que já estão indo desde o começo com a gente, daqui a pouco já vão para a nacionalidade, porque já estão morando lá já há algum tempo. Então isso é muito bacana, a gente participar dessa história, dessa trajetória das pessoas. A trajetória dos médicos, ela é difícil, notável, mas eu acho que vale a pena. A área da saúde, né? Tem que ser, né? Não estão brincando, né? Pergunta? Não, eu quero pedir pro pessoal seguir a gente também, né? Porque tenho certeza que estão gostando. Gente, esse assunto, esse bate-papo. Que bate-papo. Estão dando aula aqui. Maravilhoso. Portugal é um assunto que os brasileiros gostam, né? É um assunto com certeza. Todo mundo tem um pezinho, uma raizinha lá. Tem, né? Tem sempre um familiar. Sempre. E se inscreve também no nosso canal, né, marido? Viva a sua cocriação no YouTube. É isso aí. Você agora, marido? Acho que é você. Eita, nós, a gente tá aqui no bate-papo, eu tô até perdendo aqui o fio da meada, hein? Quem tem direito à nacionalidade portuguesa e como o escritório de vocês pode auxiliar? Essa aqui, com a expert em nacionalidade, Dr. Maurício de Biasi. Nem tanto. Como nós falamos, né, nacionalidade portuguesa tem algumas possibilidades principais, outras não tão conhecidas, mas para dar um panorama rápido e geral. Ou você é descendente de um português, filho, neto, ou você morou em Portugal por um tempo X, ou você é casado com um português ou uma portuguesa e também tem direito, ou você é adotado, por exemplo, e tem direito, ou você nasceu em Portugal sendo filho de imigrantes filho de imigrantes e hoje tem direito a ser português de origem. Isso é muito bom a gente falar também, né, Maurício? Porque quando as pessoas estão legais em Portugal, sendo imigrante, o filho que nasce lá já nasce português. Isso é muito importante. Olha aí, gente, mais um benefício de estar legalizado. Se a pessoa não está legal e também não tem um tempo mínimo que a lei determina, o filho não nasce originariamente português. Ou seja, pode se naturalizar depois, mas dificulta, é demora. A nacionalidade originária, né? Que é aquela que retroage a data do seu nascimento. A naturalização ela é a partir daquele momento que você pede. Exato. E isso sempre faz demora, alguma né? diferença. Sempre o processo é mais dificultoso e tal. Sim. Então, assim, basicamente a pessoa hoje, para ser portuguesa, né, o português tem que estar enquadrado numa dessas alternativas que nós conseguimos orientar e enquadrar, né, conforme o caso da pessoa. Essa condição de morar um tempo lá em Portugal, qual o tempo seria, quanto tempo seria? Aí você vai numa condição de visto de trabalho, e aí você trabalha, mora lá determinado tempo, preenche os requisitos. Muito boa pergunta. Já estou legal em Portugal, mas expirou o visto, e aí? Sim. Bom, primeira parte. Por isso a importância de ir legal. Por quê? Porque indo legal, com visto, enfim, um visto, né, que é o jeito que a gente estava dizendo aqui, você já está contando para o tempo de nacionalidade portuguesa por tempo de residência, né? Então, são 5 anos. Então, a gente precisa ter esse tempo de 5 anos contado, mas com residência legal. Eu não posso contar, por exemplo, se eu fiquei sem documento nenhum, 20 anos lá, 20 anos jogados no lixo. E a gente tem clientes que jogaram 20 anos no lixo, porque negligenciaram isso. Então, preciso de 5 anos legais, que é com visto, ou com a própria autorização de residência, que já é o cartãozinho, né? O visto é colado, é uma papelzinho etiqueta, colado no passaporte.
E depois, como é o americano, né? Depois é o cartãozinho, que já é o RG, né? É a identidade do do imigrante em Portugal. Então, a partir dali, do visto já se conta o tempo. Por isso que é importante e legal ir legalmente, porque já se vai contar desde esse momento de emissão do visto os seus 5 anos. Você vai chegar mais rápido no seu objetivo de ter a nacionalidade. Exatamente. Não é E isso? depois, né, a sua pergunta, quando expira ali o visto, você tem que entrar com um processo de autorização de residência durante o período de validade ali do seu visto. Esse processo ele já é lá em Portugal, o visto é aqui no Brasil, como a gente tinha explicado, mas você tem um prazo para entrar, né, em Portugal. E aí dentro desse prazo, teoricamente, porque acaba passando um pouco, porque hoje a realidade da imigração em Portugal é de falta de recursos, né, no sentido de não conseguir dar conta da quantidade de imigrantes, então às vezes os prazos acabam ultrapassando, isso é uma coisa que a gente precisa explicar para não frustrar a expectativa, né, dos nossos clientes, mas é já uma realidade de algum tempo que acontece em Portugal. Serviço público, né, gente? Então, assim, Portugal também não é um sonho, é maravilhoso, mas tem lá os seus defeitos. E até isso a gente precisa explorar, precisa estudar. A amorosidade, ela também está lá. Exato, isso veio dos primórdios, né? Veio de Isso lá. não é Nossa origem A burocracia nossa é oriunda de lá. de outro país. Exatamente. Então, Mas a partir do momento que você tem já uma residência e ela caduca, né, que é como a gente chama lá, que é o prazo de caducidade, você tem que renovar. Então, por algum tempo, né, por algum período, você fica com a sua autorização de residência válida. Inicialmente são 2 anos e depois renova por 3. A partir dos 5 anos, né, contados ali, os 2 mais 3, você tem direito a uma residência permanente. isso. E aí a validade já muda. Teoricamente não é uma validade, mas você precisa ir lá depois de 5 anos para atualizar dados, foto, dados biométricos, Mas assinatura, em essas coisas. situações comuns, é muito importante não ficar sem uma residência válida. Sim, Porque sem sim. residência válida, não se conta os 5 anos. Exato. Eu deixei expirar, larguei para lá. Atualmente, a gente tem uma legislação específica em Portugal que valida essas coisas que estão fora da validade por questões burocráticas. Mas se não fosse o caso, porque isso é uma questão de legislação específica de pandemia que tem sido arrastada. Mas se não fosse o caso, o fato de você ficar sem uma documentação válida, você está suspendendo a contagem do tempo seu para os 5 anos. Portanto, estar sempre legal, estar sempre com aquilo direitinho, bonitinho, é fundamental para alcançar esse objetivo. E que eu acho lógico, que é um né, objetivo que importante. ficar ilegal abre espaço para você sofrer um processo, sim, que é o né, de principal, exatamente, expulsão, com certeza. enfim, cancelamento da residência e tudo isso. Então, De ser convidado a se retirar do país, né? Sim. Que é o que eles fazem. Bom, já temos 50 minutos de podcast. Meu Deus do céu, a gente É ainda muito tem pergunta assunto, aqui, marido. gente. Olha só. Eu queria advogado. saber. Fala. 3 aqui, ó. Hoje nós temos 3 advogados. E eu da comunicação também já não gosto de conversar. Olha, vamos pegar esse gancho então Vamos. da residência, Vamos. Maurício. Ó, é fácil alugar uma residência em Portugal? Quais são os desafios? Olha, tem sido muito mais fácil do que já foi, tá? Para ser bem sucinto aí. Existem algumas dificuldades porque lá se pede garantias e que no Brasil normalmente se pede uma garantia, normalmente lá se pedem normalmente 2, que é o fiador e uma caução. E lá é legal, mas se consegue. Eventualmente, se o senhorio, que é o dono, que nós chamamos de Proprietário, senhorio, né? senhorio. O proprietário, ele pode dispensar, obviamente, mas já foi muito mais difícil. Hoje é muito mais fácil. Mas essa é uma área que nós também fazemos, né? E direito imobiliário. Então é muito importante também ter essa orientação de um profissional, porque na área de arrendamento, que é o que nós chamamos lá não chamamos de aluguel, mas sim de arrendamento. O arrendamento de imóveis, ele tem alguns detalhes muito importantes na legislação. Se você firma um contrato em que você não observa isso, lá na frente você vai se arrepender amargamente. Você pode ter prejuízos enormes se você não tiver alguém que olhe por você naquele contrato, de forma técnica. agora o que é muito importante falar é sobre o valor do arrendamento, porque lá o contrato de aluguel, Sim. né, chama-se contrato de arrendamento.
E isso faz parte do planejamento também. Do planejamento financeiro, que é você saber quanto custa o aluguel em Portugal, que hoje é Que bem atualmente caro. tá alto. Então, tá, fica a tá dica aí, alto. pessoal. Planejamento financeiro. São muitas cidades boas para se morar lá, então é possível procurar uma mais em conta. Enfim, tem muita cidade legal lá, muito E boa. se você ainda tem alguma dúvida, eu vou para Portugal, lá, chegando lá eu vejo. Pelo Não. amor de Deus, gente. Não De faça jeito isso. Olha, aqui vocês tiveram todo um conhecimento, porque às vezes a pessoa ignora no sentido de não saber realmente, né? Exato, né? A Aqui- essência da palavra, de ignorar por não conhecer. É E a isso. gente Não faça tá aí isso. pra isso. Na pra- parte de arrendamento, não faça isso. Por favor. Excelente. Por favor, gente. Por favor, sendo honesto. Contate RM Advocacia Internacional. Letícia, pode compartilhar na tela. O Instagram deles tem todos os contatos. Fiquem à vontade para seguir, chamar no WhatsApp, para fazer a sua consultoria. E também, claro, siga a Cocriação. Cocriação Ponto Agência. Muito bem, Por favor. no Instagram. E se inscreve, né, marido? Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para você ficar por dentro de tudo que a gente compartilha aí ao longo das semanas, certo? Marido, sua última pergunta? Última pergunta. Vamos lá, estou ilegal em Portugal. E agora? E agora, Primeiro o que procura fazer? advogado, né? Primeiro procura advogado. Obrigada, Peter, pela propaganda já. Mas é exatamente isso. Não Primeiro procure passo. curioso. E lá tem muitos curiosos. Gente. Não vá atrás de dica de influencer, né? Procure um advogado. O influencer ele Alguém que entenda a legislação, É, de fato. exatamente. Alguém que esteja atualizado com a legislação. estude. Nós fazemos parte de vários grupos, assim, de centenas de advogados. Então, todos os dias a gente está ali trocando diversas informações. Semanalmente a gente tem aula, a gente faz parte de um curso que semanalmente é para trocar, partilhar experiências com outros advogados A para aula saber tá o que está ocorrendo agora, acontecendo. Ai, A aula gente, tá ocorrendo no olha horário de lá, ó, só. 23, ó, tá ocorrendo Mas lá. a aula fica gravada, depois a gente assiste. Então, Bacana. procure um advogado, explique a sua situação, porque a gente vai tentar procurar a melhor maneira de te legalizar ali Exato. dentro do país. Senão, a gente vai orientar, né? Que você dê alguns passinhos para trás para fazer o seu visto e aí sim recomeçar Dá um para trás fazendo pra tudo depois, certo. depois dar vários pra frente. Exatamente. Às vezes é importante Prosperar. isso. Exatamente. Exatamente. Planejamento, tudo. Tudo. A chave do sucesso, planejamento. A dica de ouro. Foi. Ai, que felicidade. Nossa, Lívia, que saudade que eu tava de você. Muita. A A gente gente vê cheguei pelo batendo menos- esse papo maravilhoso, Poxa, matando a saudade. verdade. A gente se vê pelo menos uma vez no ano, mas é tudo tão rápido, né? Vida corrida, né? Vida de adulto Vida é de assim. Mas fica aqui sempre o nosso carinho, nossa admiração, eu torcendo por você, você pela gente. Com certeza, por vocês. sempre, Isso é sempre. maravilhoso. Manter Obrigada. esse O contato. ambiente Obrigada. aqui está muito agradável, eu queria destacar isso. Oba, E a gente se faz sente propaganda muito... nossa aí, mamãe. É, vai. a gente se sente muito bem, assim, estando aqui e tal. e- A gente já foi em outros, né? Então eu não tô falando de um primeiro que, né, que eu passei. Então, né? Sim. Porque Já é tem fácil falar, né? experiência. Só fui num, né? Então, mas pronto, já fui em alguns. Então, Gostoso, tá né? muito gostoso aqui o ambiente, muito agradável, muito clean, muito bonito. De parabéns pela iniciativa aí de fazer essa rede dos empreendedores, né, Sim, cabo-frenses e da região dos lagos. Que a gente Essa é a ideia. E a gente não tinha nem pensado em expandir ó, até Portugal. Rapaz, Chegamos gente. em Olha, Portugal agora, né? Chegamos em Portugal. Mas é uma Nossa. cabo-friense, né? Uma cabo-friense isso aí, legítima. né? Exatamente, eu sou minhoca da terra. Peter também e eu sou carioca. Ai, Gente, ai, dois verdade. Poxa, agradeço por acreditar em nosso trabalho. Por mais que sejamos amigas, mas né, a gente não dá o nosso Lógico. nome, né? Com certeza. Obrigada. A gente por tudo. conversava Eu que lá na agradeço. procuradoria, né? Falando, Jéssica falando, eu queria tanto abrir minha agência. E eu falei, você vai, amiga, fica tranquila. E olha, quantos anos depois, Verdade. eu advogando em outro país, ela com a agência dela aqui, ó, essa cocriação maravilhosa. Venham, Maravilhoso. gente, venham, que esse casal aqui é maravilhoso. Muito agradável, muito Obrigada. agradável. E os nossos trabalhos aqui, ó, se conectando, Se conectando, também. verdade. Que delícia. exatamente. Foi Obrigada. maravilhoso. Obrigada, Ai, gente. que Muito bom. lindo. Ó, fiquem com Deus. Viva a sua cocriação, seja onde você estiver, né, em todo o país, concretize tudo que você cocriar, materialize tudo que você cocriar e conte com a gente, né? Conte com a cocriação para fazer, né? O empreendedorismo. Isso aí. Beijo, Até a próxima. Tchau, tchau.